Vamos lá, o Barcelona venceu e está indiscutivelmente na final da Supercopa da Espanha. Sobre isso que eu já vou falar após a vinheta. Barcelona foi escalado com Juan Garcia, Condé, Cubarsí, Eric Garcia, Baldé, Frank de Jong, Pedri, Rafinha, Fermín Lopes, Rony Bardache e Ferran Torres. Essa foi a escalação inicial do Hansi Flick para essa partida válida pela semifinal da Supercopa da Espanha na tarde dessa quarta-feira. O jogo aconteceu na Arábia Saudita entre Barcelona e Athletic Bilbao. O Athletic Bilbao ele foi porque tanto o campeão da La Liga e vice-campeão da La Liga também são os dois da Copa do Rei. Para essa Supercopa da Espanha, quem se classifica é o campeão e o vice-campeão da Copa do Rei, o campeão e o vice-campeão da La Liga. Mas tanto na La Liga quanto na Copa do Rei, campeão, vice-campeão, foram as mesmas equipes. O Barça ganhou as duas e o Real Madrid ficou como vice das duas. Então o Athletic Bilbao ele conseguiu vaga por tabela, né? Isso juntou, né, as tabelas ali. O Bilbao pegou mais uma vaga para o La Liga. O Atlético de Madrid, eu não sei se ele pega a vaga também pelo G4 de La Liga ou se ele pega a vaga para o semifinalista de Copa do Rei, tá? Mas teve que ser feito esse cálculo, porque os mesmos dois times primeiros colocados da La Liga são os mesmos dois primeiros colocados da Copa do Rei. O Atlético Bilbao consegue então essa vaga e enfrenta o campeão da La Liga e campeão da Copa do Rei também, Barcelona, nessa semifinal de Supercopa da Espanha. Foi um jogo que ele termina muito cedo. Tá? O jogo termina muito cedo. É um jogo que ele termina muito cedo. Dá pra dizer que o jogo terminou aos 34 do primeiro tempo, eu acho. Quando o Barça faz o terceiro gol, já acaba ali o jogo, tirando toda a chance de competição do Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao dá 3, 4 minutos de enfrentamento com o Barcelona. Os 3, 4 primeiros minutos de jogo ainda há um enfrentamento entre Atlético Bilbao e Barcelona, mas depois disso o Atlético Bilbao sucumbiu ao sistema de jogo do Barcelona. Fala muito das qualidades do Barcelona, mas também fala dos erros defensivos do Atlético Bilbao. O Atlético Bilbao teve muitos problemas defensivos, o Atlético Bilbao teve uma postura muito errada contra o Barcelona, parecia muito perdido em campo. O Atlético Bilbao, muito mal o Atlético Bilbao nessa partida. O Atlético Bilbao já vinha fazendo algumas partidas ruins na Liga, tá? Eu até achava que o Barcelona passaria bem do Atlético Bilbao, porque o Atlético Bilbao não vem numa boa sequência, não vem numa boa fase, mas eu não esperava um Atlético Bilbao tão desligado, marcando tão mal, defensivamente tão frágil, né? E o Barcelona conseguiu se aproveitar disso. Qualquer erro que tu tiver e que tu der contra esse Barcelona, o Barça vai aproveitar. Um dos problemas que o Barcelona tem é contra equipes que não tem muitos espaços, contra equipes muito fechadas, que o Barça tem que ficar trocando bola, tem que trabalhar. Contra o Atlético Bilbao já foi diferente. Liderado pelo Pedri, pelo De Jong mais atrás, também fazendo uma boa ligação ali com o Rony Bardache, com o Fermín Lopes, o Barça conseguia facilmente achar os espaços que o Atlético Bilbao dava. O Bilbao dava muito espaço para o Barcelona jogar. O Bilbao dava total liberdade do Rafinha trocar de lugar com o Fermín. Tipo, o Rafinha vai até a ponta, passa pro Fermín, que consegue driblar, dá liberdade pro Rafinha descer, receber de cara pro gol. Foi assim. Foi um passeio, foi um Barcelona que trocava passes até dentro da área do Atlético Bilbao. Partida muito fácil para o time do Barcelona. Com 22 minutos o Ferran Torres já faz 1-0, facilmente. Com 30 minutos o Fermín Lopes faz 2-0. Com 34 minutos o Rony Bardache faz 3-0. Com 38 também no primeiro tempo o Barcelona faz 4-0. Aí eu acho que também tem um erro do Atlético Bilbao, um erro de avaliação, mesmo estando 4-0 para o Barcelona, o Bilbao não mudou nada para o segundo tempo, principalmente de postura. O Bilbao não muda nada, o Bilbao vem exatamente igual. E aí o Barcelona consegue, com menos de 10 minutos do segundo tempo, o Barça já consegue fazer 5-0 com o Rafinha. Depois disso, o Barcelona conseguiu administrar o time. Nós tivemos o Pedri saindo, nós tivemos o De Jong saindo, nós tivemos o Rony Bardache saindo e o Rafinha também saindo. Então foram substituições que o Flick pôde administrar já pensando para a próxima partida. Aí a gente teve a entrada do Dani Olmo, do Bernal, a gente teve a entrada do Rashford, que foi muito importante também. E é importante mencionar que o Yamal começou no banco.
O Yamal começa essa partida no banco. O Barcelona tem um mês de janeiro muito puxado. O Barcelona tem um mês de janeiro com uma agenda, com um calendário bem pegado, bem grande. E o Barcelona vai ter por aí rodadas decisivas de La Liga, onde qualquer ponto que tu perder, tu pode ver o teu rival, que é segundo colocado, se encostar em ti e tu se tornar alcançável até mesmo no confronto direto. O Barcelona tem a Champions, onde o Barcelona não confirmou e vai ter bastante dificuldade para confirmar a vaga entre os 8 primeiros. Então é totalmente compreensível. Hoje o Yamal começou no banco, o Rony Bardache mais uma vez jogou muito bem. Aí também teve o Lewandowski, né, que começou no banco. O Lewandowski que nem jogou a partida de hoje. Então são algumas administrações que o Flick faz no elenco que eu achei bem interessante, tá? Sobre a partida, em atuações individuais que a gente pôde ver, gostei bastante mais uma vez. Eric Garcia jogou muito mais uma vez, é um líder em campo. O Pedri e o De Jong comandaram o que acontecia do meio para frente. Tu vê que na troca de passes o Pedri tanto ele recebe quanto ele passa de volta, e quando o companheiro de time tá com a bola e não tem muita opção, ele já pede a bola, vem para ele encontrar as opções, ninguém tira a bola do pé dele. O Pedri, mais uma vez, um motorzinho em campo. O Pedri é um jogador essencial para o Barcelona, que o Barça não pode de forma alguma ficar sem. Quando ele sai, o jogo já estava definido. O Rony Bardache, mais uma boa partida do Rony Bardache, tá? O Rony Bardache, ele merece o gol que faz. Tá certo que parece um frango do goleiro do Bilbao, mas o Rony Bardache, a grande questão é que eu acho que ele ficou muito tímido nos primeiros jogos. Eu acho que o Rony Bardache ele ficou muito, não ia e não fazia nada de diferente. E o Barça precisa de caras que fazem algo diferente. Se tu tiver um atacante, um ponta muito parado ali, que não acontece nada por ele, não vai vingar. E o Rony Bardache tá acontecendo, tá aparecendo, tá fazendo o nome dele, tá se mostrando aí uma boa opção pro Flick, dizendo, tô aqui. E hoje, mais uma vez, jogou muito bem, tá? As 3 últimas partidas do Rony Bardache, realmente ele tá mostrando serviço, tá muito bem. E a gente fica, claro, muito feliz por isso. Mais uma grande partida do Fermin Lopes, que marcou gol, participativo, né? Então mais uma grande partida que a gente gostou de ver. O Fermin Lopes dá 2 assistências, e isso é muito bom, tá? O Fermin Lopes é mais um grande jogador aí desse time do Barcelona. E a gente teve também, claro, o Rafinha. O Rafinha que sai com 2 gols e 1 assistência. E aí, quem que foi o melhor da partida de hoje? Tu tem aí o Pedri, que pode não ter muitos números, mas é um cérebro desse meio campo, que é um cérebro desse time. O Fermin, que fez um gol e 2 assistências. O Rafinha, que fez 2 gols e 1 assistência. Tu tem o Rony Bardache, que também foi muito bom ali para aquele lado de campo. Ou tu tem também o Ferran, que marcou, que foi muito participativo nas jogadas de ataque do Barça. Tu tem o Yamal, que entrou no segundo tempo. Isso mostra também o bom elenco que o Barça tem, né? A gente tá ali no segundo tempo e tá entrando Dani Olmo e Lamine Yamal. Hoje foi uma estratégia muito bem pensada do Flick também, na questão de minutos para cada jogador e de administrar o elenco. O que me surpreendeu um pouco foi o Bilbao, tá? Eu não esperava um Bilbao tão frágil assim. Atlético Bilbao deu para ver que não queria nem estar ali, né, no segundo tempo. Então quando tá 5-0 pro Barça, cara, o Valverde tá sentado na beira do campo só querendo que acabe o jogo. Em nenhum momento o Atlético Bilbao esboçou alguma reação. Só depois dos 3, 4 minutos ali de primeiro tempo, onde eles até tentaram alguma coisa, o Bilbao não aconteceu na partida. Mas eu não acho que isso tira os méritos do Barça, tá? Barcelona com mais uma vitória seguida. O Barça tem 9 jogos seguidos de vitórias na Liga. Entra também nesse bolo a classificação na Copa do Rei. E agora essa grande vitória de 5-0 que dá confiança na Supercopa da Espanha. Amanhã, 4 da tarde, tem Atlético de Madrid e Real Madrid também na Arábia Saudita. O Real Madrid não tem o Mbappé, fiquemos de olho, tá? E aí, dependendo de quem passar, é outro assunto. Acho que se passar o Atlético de Madrid, eu acho que o Barcelona é favorito e é um tipo de jogo. Se passar o Real Madrid, é outro tipo de jogo, porque o Real Madrid também vai ter que ter uma estratégia diferente, agora sem o Mbappé. E eles têm alguns jovens bons lá, tá? Se a gente for levar em conta a última partida de La Liga em que eles golearam. Então depende muito também. Apesar que os dois não vivem uma temporada badalada, no seu melhor momento, mas o recorte mais recente do Barcelona é melhor. O Real Madrid até pouco tempo estava ali com pressão, muita gente querendo a saída do Xabi Alonso, dificuldades do Xabi Alonso para encontrar uma cara ali para o time tendo más partidas nesse final de ano na Liga, vendo o Barcelona disparar na liderança. Parece que o recorte de final de ano do Barça é um pouco melhor, mas o Barça ainda é um time que está se organizando, se preparando, ajeitando alguns pontos, está indo de jogo a jogo. Na última partida, o Juan Garcia foi o herói da partida, né? O Flick ele veio na coletiva na última partida de La Liga contra o Espanhol,
o Flick disse que não tinha que celebrar a vitória, porque o Barça não jogou bem. Hoje já foi diferente. Hoje o Barça faz 5-0 contra o Bilbao, aproveita contra um time mal, que se programou mal para a partida, que teve uma estratégia ruim, mas é um Barça que aproveitou isso. É um Barça que não deu chance, que fez 4-0 já no primeiro tempo. E não tinha Yamal, não tinha Lewandowski como titulares. Então é muito bom. Tá? O Barça está evoluindo. O Barcelona é um time pronto, mas está evoluindo. Tá? E vamos, quem sabe, domingo, poder ver o Barcelona levantar já a primeira taça da temporada. Eu repito e sou insistente nisso. Eu acho muito importante, sim, o título de Supercopa da Espanha, principalmente nesse momento da temporada, que é o momento que o time mais vai precisar ter força para entrar nos mata-matas que vão vir e também para agarrar o título de La Liga com unhas e dentes e não deixar o Real Madrid assumir a liderança.